Olá pessoal, tudo bem? A gente vai aqui ver um exemplo aqui de um pilar de borda, um cálculo de acordo com a nova norma NBR 6118/2023 que acabou de ser lançada, certo? Então, a gente aqui vai abordar vários pontos que foram alterados, como proteção, principalmente a parte de proteção, colapso progressivo. Então toda essa parte aí a gente vai passar aqui nesse exemplo para a gente poder ver o que mudou e qual o impacto que isso tem no nosso dimensionamento. Então, aqui é um pilar de 35 por 175. O bordo livre da laje está aqui. Uma laje de 23 centímetros de espessura com a altura útil aí de 20 centímetros. FCK de 35, CA 50 de armadura passiva. A normal de 48 toneladas força e os momentos aí MXK e MYK, né, 14,72. Momento na direção de menor inércia e momento na direção de maior inércia. De armadura passiva, eu vou ter aí feed 16 a cada 10 na direção X e feed 12,5 a cada 10 na direção Y. Fazendo esse cálculo, o que eu vou ter aí de taxa? Na direção X eu vou ter 0,98% de taxa e na direção Y eu vou ter 0,59% de taxa. Para a armadura ativa, eu vou considerar que cada cabo tem uma força aí de 12 toneladas força. Isso aí já considerando todas as perdas, ok? Nessa direção aqui vamos considerar 1, 2, 3, 4, 5 cordoalhas, cabos concentrados, né? Então eu vou ter dois cabos aí em cada cordoalha. E aqui nessa direção só um cabo. Vai ter um cabo distribuídos, certo? Então ao total aqui eu vou ter 10 cabos de 12,7 e aqui eu vou ter dois cabos. Então o que eu vou começar? Vou começar pela verificação do contorno C, que é a face do pilar, certo? Então, pelo cálculo, isso aqui não mudou nada, continua a mesma coisa, né? Eu vou calcular o alfa V, o FCD e vou calcular o tal RD2. Então, eu obtive aí 581 MPa. Para o cálculo do tal SD, aí vai ter uma mudança aqui para o cálculo do perímetro crítico reduzido, né? Para quem está acostumado só a fazer pilar interno, nos pilares de borda e de canto eu não posso contar com todo o perímetro. É só um perímetro reduzido por conta das concentrações de tensões que tem aqui nessa parte. Então a norma dá aí um valor, o menor valor entre 1,5 altura útil da laje, ou então metade dessa dimensão. Então calculando isso eu vou ter 30 centímetros e vou ter 95 centímetros de perímetro crítico reduzido nesse pilar. E, enfim, calculando a tensão solicitante eu vou ter 3,54. Comparando com o tal RD2, então eu estou ok, né? Estou com a tensão resistente maior que a tensão solicitante. Então agora eu vou para outra verificação que eles pedem, que é a verificação do contorno C'. Aí essa verificação seria nesse outro contorno aqui, né? A 2D da face do pilar. Primeiro eu vou calcular a contribuição da armadura passiva. Esse foi um ponto que mudou nessa NBR de 2023, que eles limitaram a taxa aqui a 2%, né? Então, tem o 0,98, taxa em X, a taxa em Y, raiz quadrada disso dá 0,76, menor que 2%. Então, eu prossigo aí com o cálculo, né, com esse valor. O fator de escala, também aqui eles colocaram a limitação de 2, tá? Então, vou ter 2 aqui, vou ter exatamente 2, então vou poder usar esse valor.
A contribuição da armadura ativa, que é esse caso, como é um caso de um pilar e de borda, a gente pode considerar esse cálculo aqui sem espraiamento da tensão. Em X eu vou ter 10 cabos, 12 toneladas de força. 1,4 é exatamente 35 vezes 4, certo? Estou considerando essa largura aqui. Dividir vezes a altura útil da laje. Então eu vou ter 4,28 MPa. Observa que a norma também acrescentou que se eu não tiver nenhuma MPa de tensão, eu devo desconsiderar esse efeito favorável. Aqui eu tenho 4,28, está maior que o MPa. E aqui em Y eu tenho 1,2, que é maior que o MPa também. Então a gente pode considerar esse efeito favorável nas duas direções. E aí, tirando a média dos dois, né, eu vou obter 2,74, que é menor que 3,5 MPa, que foi uma coisa que eles colocaram também agora nessa nova norma, essa limitação. E aí, calculando a tensão resistente, eu vou ter 1,05 MPa. Observa que a contribuição da protensão, esse valor aqui, ele teve um ganho aí de 35%. A laje teve um ganho de 35% de resistência devido à protensão, só considerando as forças axiais de compressão, um ganho significativo. Então, já que eu calculei a tensão resistente, eu vou agora comparar com a solicitante, certo? Interessante que vê a questão das as notações que a norma usa, certo? C1 vai ser sempre o valor aqui perpendicular à borda livre da laje. E C2 o valor paralelo, certo? Então isso também vale para MSD1 e MSD2. O MSD1 é sempre um momento que garante essa excentricidade aqui, que gera essa excentricidade aqui. E o MSD2 vai ser um momento na outra direção, que vai estar num plano paralelo à borda livre da laje. Então, vou calcular o perímetro crítico reduzido a 2D da face do pilar, que seria esse comprimento aqui. Vou calcular K1, a forma normal, C1 sobre C2, eu vou obter 5. Então vai passar aqui desse valor. Então vou pegar o valor maior. Para K2 é um pouco diferente, que aí ele diz para trocar por C2 dividido por 2C1. Tá aqui, ó. Vai dar então 0,1, vai cair para fora. Então eu pego o valor de 0,45. Então MSD1 vai ser o valor, né, de MYD menos o FSD vezes a excentricidade, esse valor aqui, que vai ser, ele é dado aqui por essa expressão, certo? E vai dar aí 104,27. Com isso, eu vou obter o meu MSD1 de 30,73, que é maior que zero. Agora eu vou precisar calcular o WP1 e o K2, K2 eu já calculei. Vou calcular o WP1 e WP2, que são os módulos de resistência plástica. É interessante que teve uma alteração bem significativa da norma de 2003 para a norma de 2014. Como se calculava esse módulo de resistência plástica. Até a norma de 2003, ele era calculado em relação ao CG do pilar aqui, ó, o eixo que passava pelo CG do pilar, certo? Mas a partir de 2014 ele passou a ser calculado pelo centro geométrico do perímetro crítico, que é esse perímetro aqui, né? O CG desse perímetro crítico reduzido. Então, para calcular pela norma de 2014, agora você precisa calcular um S', que é justamente essa distância do bordo livre até o CG do perímetro crítico reduzido, para depois então calcular o WP1. Ok, fazendo esse cálculo aqui, ó, esse S' deu 124, então ele deu menor que C1,
né? Deu menor que esse valor aqui a dimensão do pilar, então eu vou utilizar 2 vezes essa linha ao quadrado. Vai dar 30.770. Comparando aí com a norma de 2003, eu tenho a norma de 2003 dá 10% a mais de resistência do que a norma de 2014, certo? E por fim eu vou calcular a tensão resistente, ou a tensão solicitante aqui, agora eu tenho todos os valores. O WP2 ele é calculado por essa fórmula aqui, mais simples. Então com todos os valores eu vou achar essa tensão de 2,09 MPa. Observem que essa tensão aqui ela é praticamente 2 vezes maior que a tensão resistente. Com isso, já pode ver que eu vou precisar de armadura de punção, certo? Não vai ter como escapar. Eu vou aqui tentar ainda baixar essa tensão utilizando o efeito favorável dos cabos inclinados. Na direção X, eu tenho aí que a inclinação dos cabos nessa direção aqui é mais ou menos 5 graus, certo? E calculando isso, então, pela fórmula aqui da norma, eu vou obter aí 0,24 MPa. Certo? Na outra direção, vai dar praticamente zero, né? Porque só tenho dois cabos. Só tenho dois cabos e com 10 cabos só deu 0,24, então na outra direção a gente vai praticamente desconsiderar. Então, vendo isso aqui, ó, ele vai dar 209 menos 0,24, né? Que é o que a norma diz aqui, ó. Tal SD menos o tal PD aqui. Então dá 1,85 MPa. Tive uma redução de 12% devido a esse efeito favorável dos cabos inclinados. Mesmo assim, deu não ok. Mesmo assim eu vou precisar arrumar a punção, certo? Para isso eu tenho que dizer qual um arranjo que eu vou considerar para esse pilar. No caso aqui, eu só posso considerar também armações no cálculo da tensão resistente, armações que estão nesse perímetro aqui crítico reduzido. Toda essa armação aqui que está fora é só armação construtiva, eu não considero ela para o cálculo. Então aqui ó, vou ter 13, né, 13 linhas aqui. E em cada ramo aqui eu vou considerar um fio de 10, certo? Né? Eu vou considerar uma bitola de 10. Então, o meu ASW aí vai ser 13 linhas vezes 0,79, que é a área de uma bitola de 10. Então, vou ter 10,27 cm² por contorno. Só posso contar com essa armadura aqui. E vou precisar calcular agora FYWD. Né? Fazendo uma regra aí de 3, com o texto da norma, você obtém 324 MPa. Se você, que eu estou usando o estribo, se eu estivesse utilizando conector, esse valor era um pouquinho maior, porque eu poderia usar aqui, em vez de 250, eu poderia usar 300, né, que a norma diz que eu posso usar 300 para conectores. Então agora eu vou calcular o TLRD3, ó. Contribuição do concreto mais a armadura passiva, contribuição da proteção e agora a armadura de combate à punção, certo? Então nisso eu vou obter aí 2,37 MPa, que aí agora vai superar a minha tensão solicitante. Por fim, eu preciso agora calcular a tensão que está dando aqui nesse contorno, que seria a 2D dessa última armação aqui, da armação mais externa, para ver se a minha tensão resistente vai ultrapassar essa tensão solicitante. Eu não vou recalcular a taxa, certo? Um cálculo mais preciso precisaria recalcular essa taxa, mas eu vou considerar a mesma taxa, com a armadura distribuída, né? Então, se eu vou considerar a mesma taxa, esse valor aqui vai permanecer o mesmo que eu calculei lá no início, né? 1,05 MPa. O que vai mudar? A tensão solicitante. Vou calcular agora meu perímetro crítico, que seria esse comprimento aqui, ó.
Calculei o perímetro crítico, vou calcular a excentricidade novamente, vou diminuir, né, o MSD1 desse valor vezes a excentricidade, deu agora 7,09 toneladas-força-metro. Vou calcular aquele SE', aqui na verdade agora é mais um SE duas linhas, né? É um SE que está ligado ao perímetro crítico C duas linhas. Então vou obter 160,47, ainda é menor, ainda cai dentro do pilar, não é? Então vai ser só duas vezes SE duas linhas, no caso vai dar 521. O WP2 é calculado de forma semelhante ao que foi calculado no perímetro C'. E aí, por fim, vou obter aí 0,98 MPa, que no caso agora ficou menor que minha tensão resistente, que era 1,05. Então, 4 contornos está ok. Tem que usar no mínimo esses 4 contornos, não poderia usar menos que isso. Senão, como o valor já ficou próximo, minha tensão solicitante ainda poderia dar maior do que a minha tensão resistente. Outra modificação que a gente teve aqui foi em relação ao colapso progressivo. O que acontece? Na norma de 2014, ela deixava você prescindir da armadura de colapso progressivo se pelo menos um cabo atravessasse cada direção ortogonal, né, por dentro do pilar. Agora, não é mais assim. Ele fala que tem que comprovar a eficiência e pode ser considerado como parte da armadura contra o colapso progressivo. E ele fala que tem que ter no mínimo 2 cabos, né, não só mais um cabo. Isso foi uma sugestão do Rafael, né, da SCP Projetos, que ele falou que seria bem temeroso você prescindir da armadura de colapso progressivo, porque quando vai ocorrer o fenômeno de punção, vai ocorrer um destacamento da armadura superior. E principalmente em cordoária não aderente, iria ocorrer também esse destacamento junto com a armadura negativa. Então, o que suportaria isso seria esse ferro aqui, né, que é o ferro positivo contra colapso progressivo. Então a norma ficou mais rigorosa nessa parte. Então vamos calcular como se a gente não fosse considerar realmente essa armação aqui contra o colapso progressivo, né? Essa contribuição dos cabos, fosse resolver tudo como a armadura passiva mesmo aqui. Então, se fosse isso, vamos considerar que eu tenho 8 de 12,5 nessa direção e 2 de 12,5 na direção Y. Se eu tenho 8 de 12,5, então na direção X eu tenho no total 16, certo? Porque eu tenho 8 atravessando essa face e 8 atravessando essa face. E na direção Y, aí eu só atravesso uma face, né? Que a outra face já é o bordo livre da laje. Então, eu tenho um 22,14. Para a quantidade necessária, eu posso usar um gama F de 1.2 vezes 1.5 vezes a minha força normal e dividir pela tensão de escoamento do aço, 19,87. Então, obtive aqui uma armação, né, com esse arranjo aqui maior do que eu preciso, então tá ok. Vamos comparar esse cálculo agora com o programa, certo? Eu vou ter aqui, né, os dados da laje, coloquei aqui os dados da laje, os dados do pilar, coloquei aqui que ele é o pilar de bordo, né? As reações aqui, 48, 140, aqui está em quilonewton por metro. Coloquei aqui a armação, né, distribuída nas duas faces aqui, ó, 16 a cada 10 e 12,5 a cada 10. E essa armadura ativa aqui também coloquei os valores que a gente estipulou aqui, né? 4,28, 10 cabos, 120 kN por cabo.
a excentricidade 19 e outra 14. Na outra direção, só considerando só, no caso, a força de compressão e não o efeito favorável inclinado dos cabos. Calculando isso, ó, no contorno C, eu obtenho aqui 5,81. Aqui também obtive 5,81, né? E de resistência obtive 3,54. Aqui também obtive 3,54. E aqui alguns valores intermediários para chegar no cálculo da tensão solicitante e da tensão resistente. Para a superfície C', aí ele vai calcular aqui da tensão resistente, né? Ele vai calcular a taxa de armadura 0,76 aqui, o dele deu 0,7644. O fator de escala, ele utiliza outra letra grega aqui, que foi 2. Aqui também eu consegui 2, né? E por fim, ele vai calcular o sigma CP 2,74 e o tal RD1. E aí dá 1,05, que também chegou ao mesmo valor. Agora passando para o cálculo da tensão solicitante, ele vai calcular os perímetros críticos reduzidos, 220,66. Vai calcular o MSD1, né? MSD1 aqui. Vai calcular os K1, K2, 0,8 e 0,45. Ele também vai calcular o MSD, que é no caso deu 30,73. Aqui também eu obtive 30,73, está em kN por centímetro. Mesma coisa. A excentricidade, ele obteve aqui 104,27 e aqui também. No caso, a gente obteve esse valor também, o S', aqui ó. Eu calculei de acordo com a norma de 2014. No programa você pode calcular ou de acordo com a norma de 2013 e 2014. O valor que eu obtive aqui foi 124,4 e aqui no programa também 124,04. E por fim ele vai calcular a tensão 209 e depois ele vai também diminuir já pelo efeito favorável dos cabos inclinados. Que aí deu 209 menos 0,24, 1,85. Aqui ele chegou em 1,86, bem próximo aqui. 209 e aqui 0,24. Questão de arredondamento. Bem, aqui então como não passou, eu iria armar a punção. Estou selecionando aqui estribos, diâmetro de 10, no mínimo 3, né? Seriam 3 ramos aqui que a norma pede. E 13, serão 13 armações aqui, né? E no máximo 2 diagonais. Então ele vai me dar o valor, a questão da armação aqui. Você pode ver que agora na superfície C', ó, eu obtive agora 2,37, considerando a contribuição da armadura. E foi o valor que eu obtive aqui, né? 2,37, ó. O valor de FYD, 324. Ele vai calcular aqui também todas as distâncias, S0, SR e SE. E a última verificação seria o contorno ser duas linhas. Ele recalculou a taxa. Veja aqui, ó, 0,77,8. Aqui eu, como ia ser mais maçante, eu pulei e considerei a mesma taxa, né, com cálculo mais aproximado. E aí ele consegue dar uma ajuda aí no tal RD, que agora vai para 1,06. Considerando a mesma taxa, ele continua 1,05. Ele calcula os perímetros críticos reduzidos nessa superfície, 39345, 39345. O E asterisco aqui também ele vai calcular, deu 139,54. 139,54. O MSD, ó, 7,09 toneladas força por metro, aqui está em kN, 70,29.
O EC duas linhas, aqui também 51, 52, 145, aqui ó, 52, 142, bem próximo também o valor, só questão de arredondamento. WP2 ele vai calcular também aqui, 62, 954, aqui também. E por último ele vai calcular, né, a tensão, deu 0,98 e aqui eu obtive 0,98 de tensão. Então, tá passando, né, minha tensão resistente está maior que a tensão solicitante. A colapso progressivo, você pode verificar aqui que ele, se eu considerar 16 de 12,5, do colapso progressivo você pode ver que eu considerei aqui 16 de 12,5 na direção X e 2 de 12,5 na direção Y. Então, obtive a armadura de 22,09, bem próximo, 22,14 aqui, com o que eu precisava, que era 19,87, certo? Só para a gente confirmar aquele valor da norma de 2003, aqui dava 33.970. Aqui eu posso calcular pelo norma de 2003 e vou obter WP1 33.970, certo? Você tem essa opção. Geralmente eu deixo aqui na norma de 2014. E aqui já está implementado também aquelas questões da norma de 2023, né? O valor limite superior, 2%, e o efeito de escala 2 aqui também, que já está na norma de 2023. E é isso, pessoal. Depois a gente, lembrando que o programa ele calcula pilar também com pilar de canto, pilar interno. E nos próximos vídeos a gente vai abordar aí pilar de canto, certo? Tá, muito obrigado e valeu pela atenção.